post-it aí, professor, gravar aula. Você vai esquecer mais, né? Você não sabe o que eu já deixei de gravar a aula, você não tem ideia. Põe um post-itzinho amarelo aí, ó. É verdade. É o seguinte, gente, boa noite a todos. Só para eu contextualizar, a gente parou na última aula falando daquela DIN lá, né, da distinção, que deu, que teve então aquela grande confusão entre a lei da Anatel e a lei, né, do marco das concessões a respeito que se a permissão era ato ou contrato. Eu parei, foi nessa parte, não foi? Isso, permissão e concessão. Eu li aquele negócio lá, é exatamente isso, né? Uns autorizam a concessão, o entendimento de concessão não é o mesmo de permissão, né? Claro que não é, né? Tá. Isso, mas assim, só para... A gente vai retomar dessa parte, mas nós paramos, a nossa aula parou nesse ponto, né, da discussão no STF. Foi isso, né? Isso aí, pessoal. Tá. Bom, vamos lá então. Só para a gente iniciar então, falando a respeito da prova do trabalho avaliativo, alguns alunos, né, eu acho que ficaram na dúvida a respeito de como que nós estamos procedendo o trabalho de nota bimestral. Quem já teve aula, o Leandro já teve, acho que a Edenete já teve aula comigo também, sabe que eu geralmente, né, quando nas nossas aulas presenciais, nos semestres passados, eu geralmente gostava de dar um único trabalho, e esse trabalho eu aprofundava bastante a respeito, né, fazendo um seminário, enfim, dividindo em grupos, exercitando, na verdade, outros expertise, né, atrelado ao curso de Direito. A orientação mudou e alguns professores estão fazendo de uma forma. Eu, particularmente, me lembro desde das nossas primeiras aulas presenciais, que eu falei como que nós estamos fazendo. Mas eu vou reiterar aqui, apenas para a gente deixar claro, porque parece que alguns alunos ainda não entenderam qual é o procedimento, como que nós estamos atuando. Nós temos os encontros todas as semanas, né? Salvo engano, quem que sabe aqui, qual que é o valor da nota do trabalho do bimestre? Alguém sabe? Eu não estou sem aqui a minha referência. Valia 1.000 pontos, professor. Oi? Valia 1.000 pontos. 1.000 pontos, né? Quando era um trabalho único, né, professor? Tá. Na verdade é o seguinte, a prova acho que vale 1.000 pontos, e a primeira prova e a segunda prova vale 4.000 pontos. Não estou falando da prova, estou falando do trabalho bimestral. Eu acho que é 2.000, 2.500, não é isso? No bimestre? Sim. Eu preciso ver. Mas, enfim, isso é o que menos importa. Eu só vou colocar... Professor, Oi. Desculpa te cortar. O total de 3.500 pontos, mas, assim, cada atividade aí acho que você que vai determinar. Isso, perfeito. Não, era só isso que eu queria saber mesmo. 3.500 pontos no semestre, né? Ou seja, no semestre inteiro precisa atingir lá os 3.500 pontos, né? Isso, exatamente. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu só, então, esclarecer. Como que nós estamos fazendo agora, né? Isso, alguns alunos sabem que eu já falei, né? E reiteradamente, não só nas aulas online nossa, mas também nas aulas presenciais. A cada encontro que nós temos, geralmente eu tenho postado ao final, né, de cada tema que nós estamos discutindo, em pós-aula, uma questão, né, para fins de reflexão crítica daquela questão. E essa questão, o prazo de entrega dessa questão, todas essas questões que estão lá no pós-aula, elas devem ser devidamente respondidas e me enviadas, né? Então, eu tenho fragmentado essas questões ao longo de todas as nossas aulas, que ao final, a soma de todas elas, a soma de todas elas é o que vai ser a nota dos 3.500 pontos de trabalho. Então, se deixar de entregar, obviamente, você não vai ter 3.500 pontos. Se isso não bastasse. A depender da resposta, como é feita, porque geralmente a gente tem
eu coloco lá a questão para que seja abordado os pontos que nós discutimos em aula, como nós vamos discutir hoje. As questões não é de uma simplicidade que você vai lá no Google e faz a resposta, né? As respostas das nossas reflexões de aula, eu quero que vocês abordem aquilo que a gente discute em sala de aula, ou em aula, né, online agora. Então, todas as questões, se tiver questão, tem que responder. Isso é já uma regra geral, já está estabelecido isso desde a primeira aula. Se tem no nosso encontro, hoje nós temos encontro, então amanhã você dá uma entrada no AVA, se até amanhã não tiver nada, então não vai ter questão para entregar na próxima aula. Isso porque, lembra que a semana passada nós estávamos ainda falando de delegação de serviços públicos, hoje a gente ainda vai dar continuidade, né, ao tema de delegação de serviços públicos. Então, se você tivesse entrado semana passada, você não viria lá no pós-aula uma questão para ser respondida e me enviada. Hoje, certamente, a gente termina a nossa aula, né, de delegação de serviços públicos, e eu já, me antecipando, já deixei lá uma questão para que vocês respondam, né, geralmente questão discursiva. E essa questão discursiva, professor, como é que responde? Tudo com base no que nós estamos falando em sala de aula. Obviamente que as pesquisas, né, de artigos, de doutrina, servirão para que vocês incrementem a fundamentação a respeito da questão que está sendo lá, né, solicitada. Então, regra geral, né, os 3.500 pontos, elas estão sendo, essa pontuação está sendo fragmentada ao longo das nossas aulas, em que as questões em pós-aula devem ser respondidas e enviadas. Ao final do bimestre, nós teremos lá, então, uma somatória, né, de todos os trabalhos que vocês enviaram, mais, né, os pontos que eu atribuí à tua resposta. Então, não é só simplesmente o fato de você entregar. Então, vocês estão sendo analisados o critério de prazo, para cumprimento de prazo, né, a soma desses trabalhos, ou seja, toda semana, pelo menos, temos a aula hoje, amanhã, você tem que entrar para saber se tem lá alguma questão para ser entregue. Tendo uma questão para ser entregue, o teu prazo para entregar é até a próxima aula, né? E se eu entregar na sexta-feira, professor, você não tem mais pontuação, né? Eu sempre falo que a primeira coisa que a gente precisa aprender no curso de Direito é cumprir prazo. Então, deixo aqui, né, reiterada aqui a regra como nós estamos trabalhando com os nossos trabalhos. E é dessa forma que a gente tem trabalhado. Tá? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Fiquei na dúvida quando falou na sexta-feira. Então, a sua aula é quarta e nós temos até quando? Até na quarta-feira próxima. Se você me entregar na sexta, por exemplo, ok. Você perdeu o prazo, né? Tá. E só lembrando, o envio é naquele e-mail do professor. O e-mail que vocês enviaram, sim, o trabalho avaliativo. Na dúvida, perguntem para os coordenadores de sala, eles têm contato direto meu. Tá? Então, acho que não tem o que errar. E, geralmente, todos vocês que estão assistindo, né, estão acompanhando as nossas aulas aqui, se prestar atenção, participar direitinho, não vai ter dificuldade nenhuma de responder, não vai precisar gastar energia. Né? Não quero uma resposta longa, eu apenas quero que vocês abordem os pontos principais dos temas que nós estamos discutindo, né? E isso vai valer, né, para fins de atribuição de nota do trabalho bimestral. Tá bom? Professor, só assim, tem risco de algum trabalho ir para o spam, alguma coisa assim? Teria como, de repente, dar só um ok que recebeu para a gente ficar mais seguro? Não, porque você imagina, Edenete, são várias, né? São vários alunos me mandando. Geralmente eu saio baixando os trabalhos e colocando numa pasta lá exclusiva para cada turma. Né? Qual que é o ideal? Vocês sabem que comigo não tem erro, né? Aí acompanhando, sei lá, ao final, professor, né? Acho que faltou alguma coisa aqui, a gente resolve, tá? Não precisa se preocupar com isso, não precisa se preocupar com isso daí, não. Ok, tá? obrigada. Professor. Oi. Sem querer ser repetitivo aqui, só para poder me sintonizar, o que acontece? Algumas aulas eu não consegui participar,
porque a internet não estava boa, enfim, muitas coisas estão acontecendo, muita gente em casa, todo mundo usando a internet. E eu queria só confirmar com você se a atividade que a gente deveria entregar na semana que vem é a do encontro 8, porque eu fiquei nessa dúvida. Não, geralmente por exemplo, a semana que vem, hoje, por exemplo, eu já estou afirmando que tem lá uma questão para ser respondida, tá? Então, o requerimento da questão geralmente acontece nos nossos encontros. Então, semana passada, se tivesse uma questão, né, deveria ter sido entregue até hoje, né? Não entregou hoje, acabou, zerou. A não ser, claro, com as exceções, se o professor tiver um problema, internet, enfim, a gente está aqui apenas, estou tentando vetar apenas a desídia, né, de não cumprir prazo, porque tem outras coisas a fazer. Todo mundo tem outras coisas a fazer, tá? Então, assim, geralmente o trabalho para ser entregue semana que vem é uma questão que está posta hoje no nosso encontro de hoje, né? Então você vai entrar lá no AVA, lá no pós-aula, e vai verificar se tem uma questão. Hoje, por exemplo, nós temos. Quer dizer, deixa eu só pegar aqui qual que é o nosso... Quem sabe qual que é o nosso encontro de hoje? Professor, boa noite. Qual que é, Leandro, o encontro? Hoje é encontro 9 da Organização da Administração Pública? Não, deixa eu já entrar aqui já para passar para vocês. E aí a gente trabalha daqui para frente. Está na unidade 3, encontro 11, professor. No 11, né? Encontro 11. Isso. Ótimo. Isso. Então é isso aí. Então, atentem-se aí, tá? Hoje nós estamos no encontro 11. Ou seja, no encontro 12, a questão do encontro 11 tem que ter sido enviada, tá? Concessão e permissão dos serviços públicos. Isso é o que nós estamos discutindo aqui. Sim, o que passou, passou. Aliás, só fazendo uma referência aqui, por conta de todo esse diabo que deu aí, pandemia, tá dando aí, eu acho que eu ajudei todo mundo. Vai ter nego aí que vai olhar lá a nota lá, pô, mas eu nem fiz, o professor ajudou. Então, atentem-se a isso daí, né? Professor Robson não é de todo ruim, não. O professor Robson ajudou, né? Então, só para uma questão prática, né, da gente fazer essa interlocução aqui. Só uma pergunta. Cada questão que você for colocar, ela vai ter uma pontuação. Então, você tem, por exemplo, um limite de 3.500 pontos. Digamos que você... Vou fragmentar. 35 questões. Se nós temos 16 encontros, esses 16 são 3.500 cada questão vai valer 2 pontos. 16, isso. Tá? Perfeito. Então é isso. Sabe que se não entregou aquela questão daquela semana, perdeu em média aí 2 pontos. Eu acredito que... 200 pontos. Eu adianto que, né, podem pesquisar aí, caça ao fantasma aí, né? Teve nego que não apareceu na aula e eu ajudei ele. Né? Então, é exatamente para zerar isso, para que a partir desse segundo bimestre agora não tenha desculpa, né? Mas teve nego aí que não me mandou, se brincar, mandou uma coisa lá, meia coxa lá, e eu ainda atribuí, deixei nota boa para não ter problema. Tá? A questão do nosso trabalho avaliativo, né, que substituiu a nota da prova, alguns alunos também acabaram me perguntando, professor, né, qual que é o gabarito e tal, o que geralmente a gente faz em sala de aula é dar vista da prova, né? Mas eu já quero adiantar a vocês o seguinte, que aquela prova avaliativa, eu acabei fazendo uma confusão na correção em algumas provas, e eu precisaria retificar algumas provas. Aliás, eu acredito que todos vocês, sem exceção, tiveram nota acima de 700 pontos. Então, avalia 1.000, eu não vi, pelo menos, não me recordo de nenhum de vocês terem aí tirado menos de 700 pontos. Teve 2 questões nessa trabalho avaliativo, que eu acabei fazendo confusão na nota, né? Porque como eu tenho outras turmas, eu acabei misturando e fui fazer a correção, ainda bem que o gabarito estava bem semelhante à das outras turmas, e ficou 2 questões que eu deveria retificar, né? Todos vocês. Para não causar todo esse transtorno, ter que pedir retificação, enfim. Considerem, então, na próxima prova, tá? Seja ela presencial, se já tiver passado essa situação, seja ela em trabalho, né, avaliativo, como nós fizemos agora,
Né? Então eu decidi, aí é uma questão minha, né? Eu que tenho esse de decidir essa questão. Então eu decidi na próxima prova avaliativa dar 200 pontos para vocês a mais, ou seja, vocês têm 200 pontos a mais comigo para não precisar retificar todos aqueles que eu precisaria retificar em 2 questões. Tá? Então, eu acredito, de repente, você que tirou 800 aí, considere que você tirou nota máxima, porque certamente não, no próximo trabalho avaliativo, você já tem 200 pontos comigo de crédito. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, professor. Tá? E aí, o que acontece? Eu até mandei, eu até estou aqui com o gabarito, mas não vai adiantar eu mostrar o gabarito para vocês, exatamente por conta dessa confusão na hora da correção. Que com tudo isso, né, a gente teve que vir para casa, uma porção de prova, turma e trabalho, e aí a prova não é prova, é trabalho, e aí misturou um monte de coisa. Ao final fui ver e tinha feito a confusão, e aí para retificar, ao invés de retificar, eu deixo vocês todos, sem exceção, independentemente daqueles que não, que eu corrigi certa a prova e daqueles que, né, eu deveria Ixi, acho que travou o negócio lá. Net, tá escutando aí, Net? Não, travou para ele. Eu acho que ele travou lá, hein? Congelou. Mas Congelou. ainda bem que, professor, ainda bem que congelou depois dos 200 pontos de crédito. Né? Acho que travou, hein, gente? Caiu. Vamos falar um pouquinho mal do Robson aqui, porque travou mesmo. Como se nós temos 200 pontos, vamos falar mal como? Fala mal, viu, Leandro? Opa, peguei você, não né? pode falar mal mais, não pode falar mal mais, professor. Pessoal, estamos acertados então, dessa forma, tá? Beleza. Alguma dúvida? Alguém de vocês tem alguma dúvida aí a respeito disso, para a gente zerar isso e dar andamento nas nossas aulas? Não, minha dúvida era só essa mesmo. Obrigada, professor. Repasse os coordenadores que estiverem aí assistindo, né? Se estiver aí acompanhando, repasse aí no grupo. Professor Robson vai atribuiu 200 pontos de crédito para todos, até para aqueles que não merecem, tá bom? Então, professor, eu como tirei 1000 pontos, já tenho garantido para a próxima prova 200? Vou ganhar 1.200 por aí. pontos nessa prova? Eu tô rezando, rapaz, para ser prova presencial, porque vocês estão numa mamata do caramba. Nós também estamos rezando para não ser. Perdão, professor, falar que a gente está na mamata. Tá, todo mundo inseguro aqui, todo mundo morrendo de medo. Imagina, com o quê? Da minha prova que não é. Da minha prova, pô, dou uma boa para vocês, pô. É o seguinte, então vamos lá, pessoal. A gente parou então naquela ADIM, né, a respeito... Bom, a gente só recapitulando, falando então de concessão, permissão e autorização, nós chegamos a um ponto, né, da nossa aula em que, em 97, surgiu então a lei da Anatel. Deixa eu abrir aqui as leis para a gente já acompanhar. Então, em 97, surgiu a lei da Anatel, a lei 9472 de 97, contradizendo, na verdade, a lei do marco das concessões, que é a lei 8987 de 95. Dizendo que, enquanto a Constituição Federal estabelecia, né, passou a estabelecer que a permissão deveria, então, preceder de licitação pública, enquanto a concessão, né, sempre precedeu de licitação pública, isso porque anterior ainda à doutrina, naquele estado burocrático, né, antes da transição ao estado gerencial, toda a doutrina afirmava, ensinava que concessão é contrato, permissão é ato. Né? Ato, além de ser ato, um ato precário, que a qualquer momento pode ser revogado pelo poder público. Isso antes da Constituição. Então, né, a gente sabe que a licitação pública ela é um instrumento, né, estabelecido pela própria Constituição, que viabiliza as negociações, as tratativas entre particular e poder público, pelo princípio, né, da indisponibilidade do direito, né, da coisa pública,
o agente público não pode simplesmente contratar a empresa e lá, a depender do que ele tem necessidade, ele ir diretamente na empresa e realizar tratativa direta, segundo as suas vontades. Ele precisa abrir licitação pública acerca do objeto, e essa licitação vai resultar, então, num contrato. Então, quando nós falamos de contrato administrativo, sempre entendam que, para que haja aquele contrato administrativo, tem que haver antes, então, uma licitação. O que não acontecia em permissão, porque permissão era um ato precário, né? E esse ato, ou seja, ato administrativo, não depende de licitação pública, né? Esse ato ele pode ser concedido, ele pode ser emanado, independentemente de licitação pública, desde que esse ato esteja dentro da lei. Mas, aí, além de ser um ato, ele ainda se reveste da precariedade. Aquele ato ele pode ser revisto a qualquer tempo, unilateralmente, pela administração pública. Então vem a Constituição de 88 e inova a conceituação dos institutos, permissão, concessão, estabelecendo agora que a permissão também necessita de licitação pública. Mas aí a gente vem mais para frente, em 95, né, vem então a lei do marco das concessões, que é a Lei 8987 de 95, estabelecendo, nos termos da Constituição, tida essa lei como uma lei constitucional, né, estabelecendo que, de fato, a permissão é contrato. Tá? Então, nós temos, a gente vem numa contradição do que a doutrina ensinava até então, vem a Constituição, estabelece que estabelece que permissão e concessão devem ser precedidos de licitação. A lei do marco das concessões ratifica o que a Constituição estabeleceu fazendo então a menção de que permissão de fato é contrato. Lá no artigo 40 da lei vai estabelecer que a permissão é contrato que tem consonância com a Constituição Federal. Onde a gente passa a ter problema? 2 anos depois, surge a lei da Anatel, né? Da Agência Nacional de Telecomunicações. E a lei da Anatel, a lei 9472 de 97, traz uma grande confusão. Grande confusão essa estabelecida em lide judicial, porque ela vem lá no artigo 118 falando que permissão é ato precário, na contramão do que a lei do marco das concessões estabelece e do que a Constituição estabelece. Instaura-se, então, uma grande discussão, essa discussão para no STF. Quando, então, a gente chegou no ponto que eu passei para vocês, que foi a ADIM, né, a ação direta de inconstitucionalidade, foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade em relação a esse artigo, uma vez que a Constituição, né, estabelece que permissão é precedida de licitação, logo é contrato e não ato precário. Então começam os julgamentos no STF, né, e até mesmo os ministros estavam confusos em relação à conceituação, né, do Instituto da Permissão, que resultou no empate de 5-5, né? De 5-5, que foi no acórdão lá que eu passei para vocês, foi na ADIM 1491 de 98. Então, instaura-se então o empate. O ministro Sidney Santos, que à época era o presidente da corte, pede vistas ao processo, porque, enfim, o voto Minerva era dele, ele queria decidir então se, diante do empate, permissão é ato ou contrato. Quando então ele vem desempatando, né, aquele impasse, reafirmando e dando, então, eficácia à Constituição Federal, dizendo que, de fato, permissão é contrato e não ato, nos termos do que a própria Constituição já tinha estabelecido em 88.
Com isso, né, com isso nós temos, então, a corte decidindo, ou seja, a maior corte judicial brasileira decidindo, então, que permissão é contrato. No meio jurídico, né, principalmente no meio dos operadores do direito, que lidam com o direito público, isso se instaurou uma grande problemática. Por quê? Se até então havia institutos distintos, né, entre permissão e concessão, uma vez que a permissão se torna contrato, e a distinção era exatamente em razão da segurança jurídica, que enquanto concessão resultava, né, em contrato administrativo, tendo em vista a necessidade da garantia do empresário para investimento, né, no serviço público, no aprimoramento do serviço público, para daí então, né, ele amortizar o investimento gasto no aprimoramento e posteriormente buscar o lucro, né, que todo empresário almeja. Esse viés da concessão era totalmente distinto de um ato precário que nenhum empresário se metia a besta a entrar numa permissão, sabendo que o Instituto da Permissão, né, não trazia nenhuma segurança jurídica. Com isso, né, ato contínuo no desenvolvimento e nas discussões que se estabeleceram, o STF, então, ele anuncia, né, em acórdão, que esses institutos eles passam a não ter mais distinção entre eles, né? Se até então um dava segurança jurídica e o outro não, os dois agora então passaram a dar segurança jurídica, estabelecendo então não haver mais distinção entre os institutos, né, entre concessão e nem permissão, uma vez que o STF eleva a permissão de um ato precário, de um simples ato, à contratualização da permissão, né, colocando no mesmo patamar da concessão. Com isso, toda essa situação emblemática, passado então 2, 3 meses, surge então uma prova abre-se então um concurso público para procurador de justiça. Esse concurso público, né, para promotor, sendo ele procurador de justiça, em uma das perguntas discursivas vem a questão, né, para que fizessem então a distinção. Primeiro, né, a pergunta veio da seguinte forma: a distinção entre o Instituto Permissão e Concessão, né? Item 2, né? Elenque as diferenças, né? Elenque as diferenças se há distinção entre os institutos. Isso causou uma repercussão enorme no meio jurídico, né? Principalmente no meio daqueles que operam o direito público, porque o STF tinha acabado de elevar a permissão a extinguir, né, na verdade, a distinção entre os institutos, ou seja, a contratualização passou a se dar também no Instituto da Permissão. 2, 3 meses depois, vem um concurso público para procurador de justiça e se faz, então, essa pergunta capciosa, né? Então, o que eu sempre... o que a gente tem que aprender, né? E por qual razão eu trago essa informação para vocês? A ideia aqui é tentar fazer com que vocês virem a chave quando vai falar de direito público, né? Isso aí eu sempre falo em sala de aula. Por quê? Porque a forma de pensar direito público, ele se distingue, né, do direito privado. A forma como nós falamos de direito público, lembra, né, direito administrativo, principalmente hoje, né? Você veja, era até para eu elaborar aqui para passar para vocês, mas eu consigo passar a informação para fins de conteúdo de aula. Veja o quanto é importante a nossa aula, ou a aula de direito administrativo, que muitas às vezes, né, puta, aula chata, né, não me entra, essa aula não tem nada a ver. Veja que tudo que nós estamos vivenciando hoje, né, nas mídias, nas grandes mídias, é direito público, direito administrativo.
acabou, né, o PDT, o partido PDT, acabou de impetrar uma ação popular pedindo, então, a suspensão da nomeação do Ramage, lá da Polícia Federal, diretor da Polícia Federal. Quem tiver interesse, né, para ver a importância das nossas aulas, do direito administrativo, veja lá as fundamentações, né, e veja, sobretudo, a liminar concedida pelo Alexandre de Moraes, pelo ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, de fato, a ação popular deve prevalecer, ou seja, a liminar deve ser concedida, uma vez que viola o princípio da impessoalidade, né? Ou seja, todos os princípios que uma vez nós falamos, né? A fundamentação para a suspensão de uma nomeação de um diretor da Polícia Federal pelo presidente foi fundamentado em aulas, ou seja, em conteúdo de aula que nós tivemos agora, 2, 3 semanas atrás, né? Sobre lá os princípios administrativos constitucionais, sobretudo aqueles do artigo 37 lá, e da lei, né, e da lei do processo administrativo, que vai falar lá no artigo 2º, a respeito daqueles princípios implícitos, né, implícitos lá, da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, veja a importância da nossa aula. Tudo isso, deixa eu ver, Então, tudo isso para que vocês tenham ideia da importância de tudo que da nossa aula, ou seja, do conteúdo, sobretudo do entendimento do direito administrativo. Então, posterior, 2 meses depois, vem uma prova para procurador de justiça, pedindo para que, então, os candidatos respondessem essas 2 perguntas. Então, o que eu quero dizer com isso? A pergunta não me parece ser simples, né? E também aquele ditado que a mamãe sempre fala, né? Quando a coisa está muito fácil, né? Tem que desconfiar. A ideia aqui é que o examinador, ele queria saber do candidato, sobretudo, né, para procurador de justiça, a respeito da forma como ele pensa o direito administrativo. Não obstante lá o STF, porque a depender da resposta, e não estaria de todo errado, né, mas para fins de resposta em pergunta discursiva, é de profunda importância você derivar. Veja que eu acabei de dizer o seguinte, que o STF extinguiu as distinções uma vez que ele trouxe para o patamar da concessão a contratualização da permissão, né? Era o que mais importava no que tange a distinção entre os institutos. Mas não seria dessa forma a resposta, ou seja, você teria aqui, obviamente, 1% aí de assertiva, né, de 10, se você respondesse apenas isso. Porque a necessidade de derivar é de profunda importância. E o que eu sempre falo? O legislador, ele escreve pessimamente. Né? O legislador, além de não pensar o direito, ele escreve muito ruim. A própria lei que ele elabora, que ele cria. Agora, quanto mais, imagine tentar conceituar um instituto como permissão e concessão. A isso, quando nós temos uma situação, a exemplo dessa que eu dei, numa prova de concurso público para procurador de justiça, você então tem que ir para onde? Para a própria lei. A primeira malandragem que se busca, aquela boa malandragem, é saber que o legislador, ou seja, né, a partir da necessidade de você ter que elencar as distinções, como é que você vai responder? Não, o STF acabou de dizer que não existe mais distinção. Seria essa a resposta para um procurador de justiça? Não, o que o examinador quer é que você derive sobre isso, que você faça uma reflexão sobre a pergunta e responda de forma reflexiva, de forma inteligente, de forma a derivar sobre os institutos. Então, uma primeira situação, sempre em direito público, né, que parte pelo princípio que tem uma premissa sobre o princípio da legalidade, é sempre a lei. A necessidade de analisar a lei é de profunda importância em direito administrativo, direito público de uma forma geral. Então, veja, abram aí, né,
creio que vocês já tenham, a Lei 8987, né, de 95, que é a lei do marco das concessões, que é a lei que a gente vem estudando. Então, nós temos nos institutos, né, sobre os institutos, é a lei que vai nos falar, que nos vai, basicamente, nos conceituar. 8987. Ela é que nos vai dar o conceito e as distinções, se houver. Né? E as distinções, se houver. Então, você pega, por exemplo, a concessão e a permissão, diante de uma prova de concurso público dessa, para procurador de justiça, obviamente que você precisa dizer a respeito da decisão recentíssima do STF, que trouxe para o patamar da contratualização o Instituto da Permissão. Né? Mas isso significa dizer que acabou as distinções? Não. Então, como que a gente vai buscar essas distinções para fins de resposta? Né? Então, é a lei que vai nos fornecer todos esses dados. Na Lei 8987, no artigo 2º e no artigo 40, que fala sobre os institutos da permissão e da concessão, esses artigos eles nos vão dar exatamente os parâmetros para a resposta da questão, né, a respeito da distinção entre os institutos. Veja, por exemplo, no artigo 2º, que vai falar sobre concessão. Vamos ler a letra da lei. Né? A letra da lei vai falar o seguinte, lá no artigo 2º, e aqui buscando, imagine-se na prova, precisando elaborar uma resposta para fins de distinção desses institutos, indo na contramão do STF, dizendo que acabou as distinções. Então, a lei ela vai estabelecer lá no artigo 2º, no artigo 2, inciso 2º, no inciso 2º ele vai falar de concessão. E aí eu vou ler e a gente passa a falar, então, a identificar, descobrir aqui as distinções. Vai falar o seguinte, a concessão de serviço público, a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado, acerca da concessão pública, tá? Agora, bom, vamos agora ver o que a lei fala sobre a conceituação da permissão, né? A permissão vai ser mencionada no mesmo artigo, lá no inciso 4º, que vai falar o seguinte, permissão de serviço público, a delegação, a título precário mediante licitação, da prestação de serviços feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco. Ou seja, onde estão as distinções aqui? E no artigo 40 ainda, né, lá no artigo 40 dessa mesma lei, vai falar o seguinte, no artigo 40 vai falar o seguinte, das permissões, a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Bom, como que a gente responde? Onde estão as distinções entre os institutos, mesmo diante da decisão do STF? Como falei, o legislador ele é péssimo para escrever e para a gente, né, operadores do direito, quando nos deparamos com uma situação dessa, é uma mão com açúcar, porque aqui a gente consegue elaborar uma resposta de acordo com aquilo que o examinador procura. Veja que na concessão, por exemplo, lá no artigo 2º, inciso 2º, vai falar o seguinte, e desde já a concessão, a gente sabe que a concessão o resultado da concessão é um contrato administrativo, né? Contrato administrativo esse que estabelece o quê? Estabilidade, segurança jurídica ao empresário. E qual a razão, né, de se estabelecer essa segurança jurídica? Né? A longevidade desse contrato, ou seja, tem que ser a longo prazo, exatamente para ele recuperar o dinheiro que investiu e ter lucro. Como a tarifa é pequena, ele precisa ter essa garantia de que o contrato não será interrompido
e nem revogado durante esse tempo que ele, né, ainda está restituindo o valor investido e sequer ainda teve lucro. Então, na concessão quanto ao contrato, nós temos essa segurança, a estabilidade, a segurança jurídica. Na própria lei, no inciso 4º, vai falar o seguinte, que não obstante, né, o STF tenha contratualizado, trazido para o patamar de um ato precário para a contratualização da permissão, ainda assim, este contrato é precário. Então, nós temos aqui a primeira distinção, tá? Ou seja, enquanto na concessão há contrato, há a licitação, mas o contrato na concessão traz estabilidade. E na permissão, há contrato, há a licitação, mas não traz estabilidade porque a própria letra da lei estabelece que o contrato é precário. Enquanto a precariedade era sobre o ato, agora a precariedade está sobre o contrato administrativo e que lá no artigo 40 estabeleceu que a revogabilidade, né, deste contrato, que a revogabilidade do contrato será estabelecida no próprio contrato, né? Ou seja, a precariedade do contrato, quanto à sua revogabilidade unilateralmente pelo poder concedente, estará, né, estabelecida no contrato a forma, né, ou os termos, ou as condições que essa precariedade gerará efeitos sobre esse contrato. Então, temos uma primeira distinção sobre os dois institutos. Enquanto um há estabilidade, o outro ainda que contratualizado recai sobre ele a precariedade. Na concessão, ainda lá no inciso 2º, vai dizer que vai dizer o seguinte, que a concessão ela se destinará apenas a pessoas jurídicas. Apenas as pessoas jurídicas. No inciso 4º da permissão, vai falar que não só para pessoas jurídicas, mas para as pessoas jurídicas, mas também para as pessoas físicas. Temos aqui uma segunda distinção entre os institutos, que enquanto na concessão, né, você tem aqui a destinação, a transferência, né, da execução dos serviços apenas se destinará para pessoas jurídicas na concessão. Na permissão, nós temos que tanto pessoa física quanto jurídica poderá ser destinatária, né, do ato permissionário. Então, nós temos a segunda distinção. Quanto à lei ainda, ela vai falar que tanto um quanto o outro, tanto concessão quanto permissão, eles dependem, né, eles devem ser precedidos de licitação pública. Porém, no inciso 2º, que fala da concessão, vai falar que a concessão só pode ocorrer por meio de licitação pública na modalidade concorrência. Enquanto na permissão, estabelece que deve ser precedida, né, de licitação, porém, em qualquer modalidade de licitação. Nós temos aqui, então, uma terceira distinção entre os institutos, mesmo o STF dizendo que não havia mais distinção entre eles no acórdão extensíssimo aí que vocês leram. Então, por qual razão que eu trouxe essa reflexão? É que o direito público, mais uma vez, se demonstra, e aí se demonstra através de uma prova, né, de uma prova para procurador de justiça, que nós precisamos efetivamente desligar a chave quando falamos de direito público e nos tornar operadores do direito administrativo, né, nesse espírito do direito público, sabendo que toda a nossa visão em direito público, ou seja, que toda a visão destinada ao direito público é para fins de zelar, né, interesses coletivos. Interesses coletivos. Se vocês tiverem isso como... Quando vocês verem qualquer questão sobre direito administrativo, vocês tiverem essa ideia de que direito administrativo é zelar pelo interesse da coletividade. Você consegue imediatamente ter uma visão totalmente diferente da questão que está sendo solicitada. Quando você tem essa visão, né, de que o interesse ele é coletivo,
de que a supremacia do interesse público é um interesse coletivo, né, sobre o particular, sobre o interesse individual, princípio de legalidade, né? Então, para isso eu trouxe essa reflexão, para que vocês entendam a importância da gente falar ou da gente analisar a lei, né, para fins de responder e até mesmo refletir sobre direito público. Eu coloquei aqui um ponto. Esse ponto é o ponto que eu iniciei a aula falando sobre a nossa questão. Lá no pós-aula, vocês vão ver que eu fiz uma pergunta lá no pós-aula, né? Porque hoje a gente vai terminar a nossa aula de delegação de serviços públicos. Então, já deixei postado no pós-aula a questão que vocês precisam me enviar até na próxima aula. Eu coloquei lá o seguinte: é possível transformar multa sancionatória de agência reguladora em investimento no objeto da concessão? Inclusive, eu falei com vocês semana passada a respeito, inclusive, dessa pergunta. Mas o porquê que eu fiz essa pergunta para que vocês me entregassem, para que vocês me entreguem, porque eu quero analisar a capacidade de vocês de derivarem, né, sobre o Instituto. Então, você imagina aqui, não tem como vocês responderem essa pergunta, né, ou ao menos ter nota boa nessa pergunta, se vocês não passarem pelo interesse público, pela supremacia do interesse público, ou seja, se vocês não passarem aqui, qual o objetivo da coletividade, né? Ou seja, o interesse público, traduzindo, a coletividade, ela tem interesse que o poder público recolha, sancione empresas para arrecadar, né, verba, ou ela tem interesse que o serviço seja efetivamente realizado? De que forma esse serviço deve ser realizado, né? Ou seja, qual ato nessa pergunta que traduziria um melhor aperfeiçoamento, né? Ou seja, qual a resposta, né, para essa pergunta que traduziria melhor aperfeiçoamento no serviço público? Então, vocês precisam permear essas questões numa resposta discursiva, porque daí sim vocês, né, praticando essa reflexão, vocês então avançam no direito administrativo e saem do amadorismo, né, do direito administrativo, e passam a pensar efetivamente o direito administrativo. Então não tem como vocês não falarem, por exemplo, de processo administrativo para responder isso, né? Então são alguns detalhes que nós abordamos na sala ou na aula passada. Estou reforçando aqui para fins de subsidiar vocês quando então dá a resposta dessa questão, tá? Bom, então eu falei... Fale. Quando eu puder fazer uma pergunta... Fale agora. Professor, são muitas emoções, né? Olha só, o professor discorre a história, e aí essa permissão, as alterações na Constituição de 88, depois a lei em 95, 97, e aí a decisão do STF com não há mais distinção entre os institutos. Uhum. E aí, na questão da prova, o aluno deveria responder que há sim, e encontra inclusive 3 distinções. Uhum. E aí o professor fala, e aí a gente sabe que tem os guardiões da Constituição, onde uma lei, uma jurisprudência, uma decisão diverge da Constituição, a gente se baseia na Constituição para fundamentar. Agora, quando o professor fala, então, que tudo isso se justifica, o STF chegar nesse acordo de que, nessa decisão de que não há distinção, foi, então, única e exclusivamente com o interesse da coletividade, uma vez, então, que aquela
aquele acordo, enfim, aquele contrato com a Anatel e tudo mais, era para beneficiar a coletividade. Então, isso por si só justificava justificou a decisão? É isso? Então, o que a gente precisa pensar a respeito, tentando, em síntese aqui, resumir o que a sua questão, é que nós temos, por isso que eu sempre venho martelando a respeito da lei, né? Nós temos a Constituição, nós temos a legislação federal, infraconstitucional, e nós temos o guardião da Constituição, que é o STF. Ao mesmo tempo, nós temos aqueles que elaboram as leis, que são os congressistas, são os parlamentares, quando então falei que eles são péssimos para escrever, né? Me lembro na aula passada de ter falado o seguinte: a permissão praticamente foi extinta, né? Você não se ouve mais falar em permissão. Porque imagine a seguinte situação: o STF traz ao patamar da contratualização a permissão nos mesmos termos da concessão. Porém, ele apenas discutiu se a permissão era ato precário ou se era contrato, tá? Não estava ali se discutindo as distinções no que tange ao que a lei fria fala. O que ele apenas discutiu é o seguinte: não, a permissão, ela é contrato, ela passou a ser contratualizada. Poderia te perguntar, ou poderia perguntar para vocês: perfeito, então, já que a permissão deixou de ser um ato e passou a ser contrato, a permissão deixou de ser precária? Né? Poderia aqui fazer essa pergunta para vocês. Pensem aí, né? Lembra que eu falei que o contrato é que faz lei entre as partes, né? E isso em qualquer esfera do direito. É o contrato é que te dá a garantia do negócio. Então, novamente reitero, porque o STF trouxe a contratualização, né, da permissão. A permissão, então, deixou de ser precária, uma vez que, então, o resultado da permissão é um contrato, né? Quem que se arrisca aí a me responder? Deixou de ser precário? Deixou, né? Edenete deixou. Para você deixou, Edenete? Eu não estou muito segura disso, mas eu penso assim, que sim, uma vez que passou a ser contrato, então tem a segurança jurídica na elaboração do mesmo. Então, ótimo, deixa de ser precário. Deixou. Leandro, o que você acha? Alguém acabou de falar, professor, que permissão é ato, não é contrato. Hã? Você não acabou de falar que permissão é ato, não contrato? Não foi reconhecido? Então, o STF decidiu, na lei da Anatel, 2 anos depois do marco das concessões, né, insurgiu com uma lei dizendo que permissão era ato. E aí teve toda essa balbúrdia, porque a lei do marco das concessões dizia, e a própria Constituição dizia que era contrato. Isso foi para o STF, resultado do STF, dizendo que a permissão é contrato e não é ato, né, que deve permanecer o que a Constituição estabelece. O que anteriormente a Constituição do Estado burocrático, que a doutrina toda ensina que permissão é ato precário e não o contrato. Com a decisão do STF, efetivamente, a permissão passou ao patamar de ser contratualizada e não mais de um ato. Sendo ela contratualizada, ela precisa preceder de licitação pública. Vem então a pergunta. Fale. Essa decisão, na época, foi baseada porque um ato era referente, ou melhor, desculpa, uma permissão era referente ao tipo de contrato que ia ser feito. Então, dependendo do contrato, por exemplo, se fosse para uma rodovia lá por 30 anos, era a concessão. Aí, se é para digamos assim, para uma lojinha ali na esquina, é uma permissão. Digamos, não é isso, claro. É como se fosse. Não, então era referente essa atuação do STF foi esse entendimento do STF, então foi de acordo com o contrato que era feito na época. Então dependia do contrato. Não, então a lei da Anatel que era feito, né, do investimento. Se o investimento fosse muito alto, né, aí sim, bom, aqui tem muito investimento, eu não posso fazer uma permissão. Eu tenho que fazer uma concessão, porque o investimento aqui é muito alto. Então, vamos nos atentar ao seguinte. A lei da Anatel, né, que insurgiu dizendo que
permissão era ato, é porque a lei da Anatel previa possibilidades de permissionários, né, de permissionários da Anatel. Com isso, a ideia do ato veio a ser questionada porque anterior, a gente teve a lei de 97, a lei do marco das concessões e a própria Constituição estabelecia que a licitação deveria acontecer e, com isso, né, um contrato deveria surgir. E aí todos aqueles que tinham interesse em ser permissionários da Anatel se insurgiram, e foram eles que, através através das entidades competentes, entraram então com uma DIN no STF, questionando exatamente essa legislação, ou a lei da própria Anatel, dizendo que a Anatel queria dar permissão aos seus permissionários sobre os serviços que se prestava por meio de um contrato, por meio de um ato, né? E não havia uma formalização a respeito dos deveres e obrigações. Então, aqui o que a gente está discutindo é sobre a lei da Anatel. Mas o que, em tese, né, de uma forma geral, o STF ratificou a Constituição Federal, dando como inconstitucional o artigo 118 da lei da Anatel, dizendo que aquele artigo era inconstitucional e não poderia ser eficaz, uma vez que a lei do marco das concessões, lá no inciso 4º, né, do artigo 2º, e a própria Constituição estabelecem, né, que a permissão é contrato. O STF veio e falou, de fato é contrato e não é ato, dá-se então por inconstitucional o artigo 118 da lei da Anatel. O que a Edenet falou, e aí veio a pergunta, né? Toda a doutrina sempre defendeu anterior à Constituição, e muitos doutrinadores, vejam que no embate no STF ficou empatado. 5 ministros falaram que era ato, outros 5 falaram que era contrato. Os 5 que falaram que era ato é porque toda a doutrina sempre disse que permissão era ato, né, e que não tinha contrato, e que concessão é contrato, era a concessão que trazia estabilidade. Então, tanto é que, né, no acórdão, lá na ADIM, lá ficou empatado, 5 ministros falaram que era contrato, 5 ato. Resultado, o presidente teve que decidiu nos termos da Constituição, dizendo que, de fato, é contrato, tá? Então, o que nós temos aqui? Uma vez que a permissão, então, é tida agora como contrato, ela é contratualizada, né? Acrescentando a pergunta lá do concurso público para a Procuradoria, pergunto a vocês, né? Por que a permissão deixou de ser um ato e passou a ser contrato? Ela deixou de ser precária? Essa é a pergunta agora que eu acho que vai esclarecer o questionamento da Edenet, né? Então a Edenet chegou e falou, professor, já que o contrato, né, é o contrato que traz garantia, é o contrato que estabelece lei entre as partes, acredito eu que deixou de ser precário. E aí eu estou abrindo para que vocês possam aqui interagir. Vejo que muita gente não interage, mas pode interagir quando eu abro, né? O que vocês acham? Não precisa fundamentar, não. Aí fica para vocês, aí eu venho com a resposta, né? Vocês acham que deixa de ser precário, então, uma vez que o STF contratualizou a permissão, né? Quem acha aí que deixou de ser precário, né, o ato de permissão? Pode dizer, professor, acho, né? Presente, acho também. Pode abrir aí e falar, só para a gente ter uma noção do que vocês pensam a respeito, né? O que vocês acham? Porque a permissão deixou de ser ato e passou a ser contrato, ela deixou de ser precária, então, já que é o contrato que traz deveres e obrigações entre as partes? O que vocês acham? Eu acho que sim. Professor, Mas quem? O contrato, né, que o senhor caso aqui, a permissão, por ser um ato precário, né, um ato precário não dava segurança jurídica, né? Aí tem a concessão que dá, que é um tempo mais longo, né? Tá, mas só para a gente resumir, não precisa nem fundamentar, vai ficar para você isso. O que você acha? Uma vez que permissão deixou de ser ato e passou a ser contrato, na tua concepção, a permissão deixou de ser precária? Não. Não deixou.
Tá, já que você falou não, por que não? Porque, por exemplo, a concessão é longo prazo. E sendo um contrato precário, não dá segurança para o investidor, para o empresário ter a segurança. E pode, de repente, o agente público que fez a permissão pode caçar. E ele perde o dinheiro dele de investimento. Certo. E quando você é uma concessão longa, esse contrato tem que dar garantias legais para os dois lados. Por que para os dois lados? Um vai ter o serviço público para ele trabalhar, e a outra é o investimento pesado que ele fez. Ótimo. Se mantenha. Pode encerrar por aí. Eu entendi o que você quis dizer. Alguém mais quer falar? Ninguém? Então vamos lá. É o seguinte. Lembra que a todo momento estou falando, nós temos que ler a lei. Congelou, professor. Travou para todo mundo ou só para mim aqui? Não, travou só para ele. Travou, gente. Trava. Professor, eu sou parou na lei. Mas está ouvindo agora? Agora, beleza. Você tem que arrumar uma internet física aí, viu? Esse Wi-Fi seu aí tá Mais zoado. que essa, eu acho que é onde eu moro aqui, muita gente usa, rapaz. Não onde eu moro aqui, né? Mas a internet fica sobrecarregada aqui no bairro onde eu moro aqui. Acho que tem muita gente em casa, né? Mas eu vou melhorar. O Morumbi, pô. O Morumbi é a melhor internet que tem no Brasil. É o seguinte, eu falei para vocês que concessão e permissão há algumas distinções. Falei para você que concessão é um contrato de estabilidade, enquanto falei que na concessão a modalidade de concorrência, enquanto na permissão é qualquer modalidade de licitação. Falei que na concessão, a diferença entre um e outro, que na concessão ela pode ser destinada apenas para as pessoas jurídicas, enquanto na permissão, além de pessoas jurídicas, também pode ser destinada a pessoas físicas. E eu respondi isso para vocês lá logo no começo, né? Que sobre a concessão e a permissão, não obstante as duas, né, passaram a ser exigidas, as duas, a permissão passou a ser exigida a licitação, que saindo do patamar, né, do ato, tornando então esse ato agora contratualizado, não obstante a isso, a própria lei estabelece que, não obstante haja um contrato administrativo, ainda assim esse contrato administrativo ele será precário. E aí eu abri para vocês o artigo 40, né, que eu dei para vocês a letra do artigo 40, que vai falar o seguinte. Lá no artigo 40 vai falar o seguinte. Lá no artigo 40 vai falar o seguinte. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Então, a distinção, o contrato, não obstante a permissão passe para um patamar de ato para contrato, ela deixa de ser precária? Não deixa de ser precária. Por que não deixa, professor? Porque a lei está falando que não deixa. Está aqui no artigo 40. Tá? Porém, agora, essa precariedade ela estará estabelecida no contrato. Né? Quando, então, um colega, por último, aí falou, que é exatamente a ideia do tempo. Enquanto na concessão, ao longo tempo para que o investidor possa se ressarcir do que investiu e ter lucro, na permissão há, então, essa instabilidade, né, de que pode mudar o governo, pode mudar o poder, e ali, naquele momento,
decidirem, então, em revogar unilateralmente aquele contrato. O que era ato antes passou a ser um contrato, mas esse contrato ainda se reveste da precariedade. Parabéns, E aí, seu Joel. É isso aí. O seu Joel respondeu, ele só não falou sobre que a precariedade, né, o contrato administrativo é que ainda permanece revestida da precariedade. Se citasse o artigo 40, tinha tirado nota 10. Professor, Porém, por favor, repete o número da lei do artigo 40, que tem o é a artigo lei 40. do marco das concessões. É a lei do marco das concessões, 89. é a lei 8987 de 95, tá? Quando a gente fala de delegação de serviço público, essa é a lei, essa a lei de um lado e a Constituição do outro, que vocês precisam ter, tá? É a lei 8987 de 95. Por ok, isso... Desculpa. Foi essa que o professor leu os incisos segundo, né? Isso, 2, 4. Isso mesmo. A situação da permissão, tendo em vista o artigo 40, né, da precariedade, ainda que ela tenha saído de um ato para contrato, ela ainda assim se reveste de precariedade. Qual o resultado, né? Qual que é o resultado disso? O resultado disso é o seguinte, que você então não se ouve mais. Você não ouve mais falar em permissão, né? Em delegação de serviço público, dificilmente você vai ter ali, então, permissão, né? Você vai ver uma licitação cujo objeto é a permissão. Porque é o que eu sempre falo, né? Quando o poder público vem com abacaxi, o empresário dá uma banana. Né? Imagina, o empresário vai participar de um investimento, né? de uma delegação de serviço público para investir, aprimorar o serviço público, para depois restituir o valor que investiu, para depois ter lucro numa permissão cujo contrato pode ser revogado a qualquer tempo. Resultado disso é que todas as licitações que passaram a abordar a permissão, né, elas eram então fracassadas. Né? Elas eram então fracassadas, uma vez que não tinham interessados em participar de licitação pública para permissão. Não dá estabilidade, não dá garantia. Mesmo lá o STF tendo trazido ela para o patamar da contratualização, a única diferença é que agora, ao invés de ato, é contrato, porém a precariedade ainda permanece. Né? Ainda permanece nos termos lá do artigo 40 da lei. Né? Só que agora essa precariedade ela estará estabelecida, as formas como se dará, né? A revogabilidade estará estabelecida no contrato. Então, é isso que vocês precisam se atentar, sempre tentar buscar, não, é o dever de vocês quando se depararem, né, com uma questão ou com uma análise de uma questão de público, é a leitura da lei. É na lei que você vai encontrar lá a solução do problema em direito público, sobretudo em direito administrativo. Né? Tá, pessoal? Então, dando continuidade à aula, então nós falamos sobre então, a pergunta que eu fiz lá, que eu coloquei para que vocês me entreguem semana que vem. Falei um pouco semana passada, né? Falei um pouco aqui do que vocês precisam permear a resposta dessa pergunta. E aí, então, vocês me enviam a resposta dessa pergunta até a próxima aula, então, que é o prazo que a gente estabelece por regra, tá? Bom, então, até agora nós falamos de permissão e concessão. Mas e aí, professor? E a autorização? Onde é que fica? Né? A autorização. Porque quando a gente fala de delegação de serviço público, a gente sempre vai nos remeter à permissão, concessão, à autorização. Como nós vimos, né, o ápice hoje da delegação é a concessão pública. Permissão pouquíssimo usada, né, por conta desses detalhes que eu informei a vocês. Agora, a autorização ela foi basicamente extinta, né, da delegação de serviços públicos para fins de observações. De serviço
Nossa, professor, sua internet aí zoou de novo, hein? Tá zoada. Nossa, agora eu achei que era só para mim, mas Não, pelo tá visto zoada. não. É a dele. O professor, tá escutando aí, professor? Acho que ainda tá travada. Ô, professor. O professor travou tudo. Professor. Deixa até o 4G tá melhor. Eu acho que tá mesmo, mano. Ainda bem que foi no final da aula, né, professor? Tá zoado, hein, meu senhor? E no desbaratar, fica falando sozinho, né? Eu acho que sim. Será que ele tá falando sozinho lá? Dá uma volta ali, Vamos ver o que ele vai falar. ele vai voltar no meio da tudo, fica vendo. Seguindo o assunto. Ih, já, eu acho que agora até a sua internet tá zoada aí, mano. Estão ouvindo agora? Porra, tá feio, hein? E aí, Peraí. professor? Professor, volta lá em autorização. Olha lá, Tá ouvindo? tá dando os picos, ó. Tá dando. Vocês estão ouvindo, não? Chama ele no privado aí, que tem WhatsApp. Eu escuto todo mundo normalmente, menos o professor. Peraí. Corta pra mim. Você corta pra mim. Tá ouvindo? O professor, pelo qual também funciona. Se conecta do Wi-Fi que tá zoado, hein? Tá ouvindo, não? É Nil. Positivo, agora voltou, hein? Ei, agora sumiu. Vamos voltar pro imposto de renda. Por hoje é só, né? Eu acho que é projeção, pessoal. Ih, acabou a aula? Eu acho que acabou. O professor acabou. Chama aí no PV aí, alguém. Eu acho que Ficou tá tentando. faltando permissão, então, Lá e né? caiu a internet, professor. Quem permite a entrada do professor agora? Porra. Gente, e aí? Quem tem o contato dele? Tem, vou mandar um zap aqui pra ele, mas ele já tá sabendo. Ah lá, o dele Tá em espera aqui, ó. Acabei de ver também aqui. E como é que autoriza a entrada dele? Nós não pode, se organizou, né? Olha lá, o organizador tá esperando aí. Tá esperando. Acho que agora ele Leandrão, entrou.
Fale Fala, para ele Nery. não sofrer, porque as outras aulas tem 1 hora de duração, só a dele que são 2, pelo amor de Deus, é para isso, é para ele se situar. O assunto chegou. O assunto chegou. Fala pro assunto aí, né? Não, disco voador não chegou, não, hein? Olha o disco voador. Travou de novo. Ah, não. Ai, que dó, meu, é horrível. Assim. Botar uma Acho que ruda ele na tá no orelha do intervalo, senhor, hein? né? Eu acho que é o intervalo. Tá vendo só? Agora, como a gente já sabe. Não, daqui a pouco eu estava esperando, ele falou intervalo mesmo e pensou que todo mundo escutou. Bom, agora como a gente já sabe que a Lei 8987 de 95, né, regulariza a permissão e a concessão, né, então a gente pede, está com um processo aí contra a Anatel. Vai dar aula, o Leandrão vai dar aula Leandro, agora. continua a aula aí, vai. Vamos Ô, Leandro, entrar com um continua processo aí. contra... Você está escutando, professor? E vai ficar sendo gravado até quarta-feira. Ó. Vixe, Maria. Aí, professor, tá ruim pra caramba seu áudio, mano. Desconecta do Wi-Fi, mano. Conecta no 4G. Eu Parecendo um robô falando. Nossa. Ixi, Ô, Robson, não dá para escutar nada, professor. É, tá travando tudo, professor. Não dá pra ouvir, não. É melhor gravar essa aula e a gente vê depois, sei lá. Professor, mas já Eu acho- passou 1 hora de aula, ué. Acho que gravou logo os comentários aí, porque ele tava gravando a aula, né? Estão ouvindo ainda? Tá ruim. Quem Robson, pega um mal, violão aí pra gente fazer uma live agora aqui? É, vamos cantar. Estão ouvindo? Nada. Eu ia chamar tá picotando, viu, Robson? a barca. Aí. E agora, tá ouvindo? Fala alguma coisa aí, professor. Olá, vixe. Ô, pessoal, tá Tá, tipo né? pra ver se a melhor. Estão ouvindo? Não. Não. Tá muito ruim, Muito professor. pouco. Estão ouvindo? Não. Não, é que tá picotando tudo, pô. Sacanagem. Fala a verdade. É verdade, tá picotando tudo. Professor, Não dá nem pra te enxergar direito. de novo aí. Vai. Ixi, Vai, tá meu. zoado. Agora. Professor, você já Aposenta a suscitou, internet, mas ó. está desmaiado ainda. Não tá ouvindo? Professor, se você estiver escutando aí, eu te mandei um áudio aí. Não. Exato, aí pra você ver como é que a gente ouve você. Cara da dificuldade, mano. Tá, vida. Ele tá falando que quando fala o nome fica meio sublinhado, né? E agora, tá ouvindo? Não. Tá ruim ainda? Tá bem ruim. A voz de computador, Tá picotando pra caramba. aquela voz mixada, sei lá, esquisita. Deixa eu entrar aí. Vamos resolver. Ô, mano, faz um vídeo aí, quem tem um. Mandei pra ele um áudiozinho. Mano, ele tá zoado, hein, mano. Mandei no zap dele. Então, pessoal, talvez seria o caso de sair todo mundo e voltar novamente para ver se melhora. Na verdade, tem internet. Pera aí um pouquinho. Quarta-feira eu volto. A gente tá falando. Tá ouvindo? Ah, melhorou? Pera aí. Agora não tá saindo áudio nenhum. Não.
Mas dá para fazer leitura labial da distância que tá aí. E agora? Agora tá. Caramba, hein, mano? Vocês estão fazendo um motim aí para me tirar do grupo, pô? Sabotagem, sabotagem. Até te mandei um áudio aí para você ver como é que a gente ouve você, pô. Vocês estão fazendo um motim aí, meu. Eu não quis nem escutar seu áudio, não, Leandro. Pelo amor de Deus. Professor, acho que você está muito próximo da câmera agora. Está aparecendo só sua boca, ó, sem os olhos. Nada. E agora? Agora ficou ruim a imagem, toda distorcida. Mas, enfim, o áudio... Está distorcida a imagem. Para vocês também, pessoal? Sim, professor, e se deixar sem imagem, só o áudio? Eu acho que aí vai rodar melhor. Deixa eu ver aqui se dá. Bem. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Agora sim. A voz melhorou. Então, vamos lá, então. Vamos falar a buta, então. Vamos terminar. Parou em autorização, professor. Autorização, distintamente da permissão e da concessão, ela foi basicamente extinta, né, da delegação de serviços públicos. O que nós temos? Ela não, na verdade, ela não é mais utilizada como vínculo de delegação de serviço público, tá? Ela não é mais utilizada como vínculo de delegação de serviço público. Por quê? É por uma questão até lógica. Se em permissão, né? Se em permissão nós já temos a precariedade agora em contrato administrativo, imagine numa autorização. A autorização já era também revestida de ato precário, ela permaneceu como ato precário e por ela ser ato precário, ela viola, né? Ela viola o que nós chamamos do princípio da continuidade do serviço público. Essa é a razão dela não mais servir como vínculo, para fins de delegação de serviço público. A primeira razão, porque ela é precaríssima. Né? Por que ela foi extinta? Basicamente porque ela é precaríssima. E também contraria, né? E também ela contraria o princípio da continuidade do serviço público. Veja que a autorização ela servirá apenas no interesse particular, né? Ela apenas servirá se for no interesse do particular. O que nós temos aqui como exemplo da ideia da autorização? Se ela não serve mais para fins de vínculo de delegação de serviço público, para o que ela se destina, então? Ela apenas, isso como observação vocês precisam ter aí, ela serve apenas, né, para o reconhecimento de atividade privada de interesse público, tá? Então ela não tem mais aqui ela não se presta mais a realizar vínculos de delegação de serviço público, mas ela se presta, né, para reconhecer atividade privada de interesse público. Dou o exemplo aqui para que vocês coloquem aí como observação. Escola particular. Escola particular, ela é revestida, né, ela é revestida de pessoa jurídica de direito privado, né, porém o serviço ela é prestada por uma entidade ou por uma empresa ou por um empresário, revestido pela pessoa jurídica de direito privado, porém ela tem interesse público, ela é de grande relevo público, né? Ela é de interesse público porque nós temos, por exemplo, a lei de diretrizes de educação, né? Isso, todos aqueles que têm um filho em escola, ainda que seja nessas escolas privadas,
tem um interesse em saber se aquele professor ele está cumprindo as regras da lei de diretrizes da educação, se o professor é diplomado, se tem capacidade ou não, né, de ser professor naquela escola, para fins de justificar o que se paga, né? Então, a educação nós temos como a ideia de ser de livre iniciativa privada, mas ela tem interesse público, ela é revestida de interesse público. Então, você tem não só a educação, nós temos também planos de saúde. Veja que esses planos de saúde particular, né? Eles são pessoas jurídicas de direito privado, mas prestam serviços de interesse público, que é a prestação de serviço público relacionado à saúde, inclusive um direito fundamental que nós temos. Então, eu poderia aqui dar vários exemplos para vocês de autorização. O que muito se fala, e aí é um erro, né, principalmente dos penalistas, né, eu vejo que muitos penalistas erram quando falam em licença de porte de arma, né, em licença de porte de arma. Um técnico, né, um jurista, um técnico que de fato entende direito administrativo, imediatamente o corrigiria dizendo que não é licença, é autorização. Né? E a autorização por quê? Porque o indivíduo que se presta a atirar uma arma, que busca, né, a autorização de porte de arma, ele não vai buscar esse porte de arma para sair defendendo a coletividade, tá certo? Ele vai buscar o porte de arma com o objetivo de se defender da sua própria segurança, o que coincide com com o Instituto da Autorização, a que se destina apenas no interesse do privado, no interesse particular, e não no interesse coletivo. Então, nós temos aqui a autorização do porte de arma, que o indivíduo ele vai buscar exatamente, né, através dos seus requerimentos pessoais, da comprovação de necessidade, tudo voltado, requerimento fundamentado para autorização e não licença de porte de arma, está voltado aos seus únicos e exclusivos interesses pessoais, não está voltado a um interesse coletivo. Então, quando que nós... Poderia dizer, nesse caso, então, que ele busca esse porte de arma para fins profissionais? E aí Sim. Ele passa a ser de interesse público, uma vez que ele vai atender uma coletividade, ele vai usar como trabalho, profissão? Não, ainda que seja para o profissional, ele está no interesse individual dele, que é para se adequar àquela atividade, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui é a destinação do Instituto, porque vocês vão se deparar com o quê? Geralmente, vocês vão se deparar... Oi? Então, vamos lá. Autorização, então, é qualquer órgão particular que concorre com o público, porém, o que vai fazer com que ele tenha a licença para o funcionamento seria a autorização. Coloquem aí em observação o seguinte, o que distingue a autorização dos dois primeiros institutos, permissão e concessão, primeira observação a ser feita é a seguinte, que a autorização, ela se destina agora, aliás, a autorização, ela não se destina mais a realizar vínculo de delegação de serviço público, tá? Lembra que eu falei, a concessão, ela tem um contrato. Esse contrato vai estabelecer o quê? Poder público delegando ao privado serviços para que o privado invista e, posteriormente, né, amortize o que investiu, ao final tenha lucro com a cobrança de tarifas. A permissão, da mesma forma, permissão se destina nos mesmos termos da concessão, porém aqui aquela distinção enorme que nós falamos da precariedade. Não obstante haja contrato, ainda assim a permissão deve atender ao interesse coletivo.
Na autorização, a autorização ela não se destina mais a fazer vínculo de delegação de serviços públicos, né? É o que eu falei aqui. Aqui não temos mais o poder público estabelecendo ou delegando serviços por meio de autorização mais. Então, para o que serve a autorização? A autorização agora, ela só serve, né? A autorização agora, ela vai servir para, e coloque isso como observação, a autorização ela presta agora apenas para reconhecimento de atividade privada de interesse público, tá? Olha só, leia fazendo a interpretação. Reconhecimento de atividade privada de interesse público. Escola privada é uma atividade privada, porém a educação é de interesse público. Planos de saúde. Quem presta planos de saúde particular, esses planos de saúde aí, é uma empresa privada, porém de grande interesse público, porque a saúde é de interesse público, tá? Então, você tem a autorização, o Instituto da Autorização é que é estabelecido para fins de viabilizar que as escolas privadas abram escolas privadas e exerçam essa atividade de educação. É a autorização que possibilita planos de saúde exercerem a prestação sobre planos de saúde, sobre a prestação de serviço à saúde. Então, nós não temos um permissionário de plano de saúde, nem concessionário de plano de saúde. O que nós temos é autorizatário do plano de saúde. Entenderam? Então, você pega, por exemplo, sei lá, a Unimed, por exemplo. A Unimed, ela é o quê? Ela é uma concessionária? Ela é uma permissionária? É uma autorizatária? Ela é uma autorizatária, porque ela presta serviços privados, né? O reconhecimento da atividade dela, não obstante seja privada, mas é de interesse público. E onde que está o interesse público? A saúde é de interesse público. Assim para as escolas e assim para várias outras atividades aqui que eu poderia elencar. Entenderam essa parte? Maravilha, professor. Então, então basicamente o que eu falei. Então, são empresas que vão concorrer com a iniciativa privada, ou melhor, com o órgão público, porém, para trabalharem, teria que ter uma autorização específica, né? Isso. O que você tem que analisar, e sempre a análise ela tem que recair sobre a pessoa jurídica, né? Que pessoa jurídica é essa que presta esse serviço? Nós temos, de um lado, as escolas públicas, do outro, nós temos as escolas privadas. O que diferencia? O que diferencia? É a pessoa jurídica, uma de direito público, outra de direito privado. Se é de direito privado e também presta serviços de educação, ela é, então, ela realiza a atividade privada, porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado, porém, o serviço que ela presta é de interesse público, porque é educação. Da mesma forma se dá para planos de saúde. Entendeu? Alguém pode... Porque você veja... Não só... Professor, por exemplo, podemos falar sobre a própria Anhanguera. A Anhanguera é uma coisa privada com autorização do MEC. Olha só, o exemplo da faculdade. Ela é uma entidade privada com interesse público de formar profissional através de uma autorização do MEC. Pode ser a Anhanguera um exemplo. A Anhanguera é um exemplo de autorizatária, né, para prestar serviços, para prestar uma atividade privada de interesse público, né, de interesse coletivo. Outro colega ia falar aí. Professor, será que o DPVAT, ele seria uma autorização? DPVAT? Sim, porque ele é uma empresa, ele é uma pessoa jurídica, não é isso? O DPVAT presta qual serviço?
Não, o DPVAT não é o que é a seguradora líder que paga o DPVAT, né? A seguradora líder acho que tem a concessão para poder trabalhar, né? Que a gente poderia, tome muito cuidado com esses institutos, tá? Concessão, permissão, autorização. Mas eu vou tentar abranger aqui do que o colega falou aí. E aí eu vou trazer um exemplo que um outro colega da aula de ontem trouxe. Professor, mas e o Uber? E Uber, como é que fica? E aí, quando você faz a análise do Uber, você, por analogia, você pode fazer análise de outras empresas, né? Mas e Uber, como que fica? Uber, você já faz uma analogia com taxistas, né? Da mesma forma, você tem aqui algumas questões que precisam ser analisadas. Você tem, de um lado, a Uber, e na minha concepção, aí é a análise que a gente precisa fazer sempre, tá? A análise que a gente precisa sempre fazer a respeito dessa situação é identificar sempre qual a roupagem jurídica que abarca aquele tema. Quando a gente fala de Uber, nós estamos falando, então, de um serviço que é prestado, de interesse local, né? A princípio, o Uber aqui me parece que ele é uma permissão. Tá? O Uber, as empresas de táxis, me parecem serem eles permissionários, né? Permissionários, porque, de certa forma, o Uber, a prestação de serviços do Uber e dos taxistas, me parece que tem interesse coletivo. É de todo o interesse coletivo que esses serviços existam, né? São serviços essenciais hoje em dia para nós. Então, você tem, de um lado, o Uber, de um lado, o motorista do Uber, né? Então, você tem, me parece, aí eu vou colocar aqui qual a minha impressão, e aí eu vou falar o porquê que eu estou dando impressão e não estou afirmando. Mas a impressão é a seguinte, tanto a Uber quanto os taxistas, a 99 e essas outras empresas, me parecem, assim, de prima facie, eu diria que eles são permissionários. E os motoristas são autorizatários, tá? Então, por que há apenas uma impressão? Porque tanto o Uber, que todos vocês viram aí quando, né, começou a crescer a Uber no Brasil, confronto que deu entre as empresas de táxis e os Ubers, os caras metendo pau nos caras, quebrando o carro. Então, a gente tem a situação de que cada município é que tem que legislar e organizar a forma como a Uber, por exemplo, vai regulamentar esse tipo de serviço, né, no interesse local, assim como as empresas de táxis. Então, aí eu fiz uma pesquisa rápida, me apareceu rapidamente aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Uber e as empresas de táxis lá são autorizatárias e não permissionárias, né? Você vê já distintamente do que eu acabei de dar como impressão aqui para vocês. Mas a situação é que se aproxima muito, né? Os dois têm precariedade. A ideia aqui é saber qual que é a legislação local que regulamenta esse tipo de atividade e verificar, né, na legislação, né, qual o instituto que se prestou para regulamentar, né, esse tipo de atividade de interesse local, porque a competência para a regulamentação desse tipo de atividade é o interesse local. Sendo o interesse local, a competência é do município. A competência é da Câmara dos Vereadores, né, legislarem para fins de regulamentar esse tipo de atividade municipal, tá? Professor. Por isso que Oi. Mas no caso dos taxistas, dos motoristas de Uber e tudo, como eles são autorizatários, se a autorização não é só para PJ, pessoa jurídica? Não, autorização não. Lembra que a permissão, eu tinha entendido que era pessoa jurídica e física, a permissão. Mas a autorização, isso. Então, eu me enganei e achei que fosse só pessoa jurídica. Não é, então? Não, autorização.
A Débora está fazendo confusão entre autorização e concessão. O que nós falamos até agora foi sobre concessão e permissão. Por último, deixei para falar sobre autorização, exatamente porque ela basicamente não serve mais para fins de vincular, né, a delegação do serviço público. Entendeu? Entendi. Tá. Entendi. Então, a autorização, nesses termos, aqui, ela, então, os requisitos, né, e qual a razão dela se destinar, dela se comportar, né, dentro da legislação para fins de regulamentar esse tipo de atividade, é que é a própria, ou seja, o próprio Instituto é que estabelece que a autorização ela não deve mais ser utilizada como vínculo de delegação de serviço público. Por quê? Porque a autorização ela é um ato precaríssimo e que contraria o princípio da continuidade dos serviços públicos, tá? Além disso, como que nós encontramos a autorização? A autorização, nós encontramos a autorização quando nós identificamos que o interesse ele é individual e não coletivo. Foi o exemplo que eu dei da autorização do porte de arma. O sujeito ele vai tirar uma autorização do porte de arma, por quê? Porque o interesse é individual. Quando ele coloca lá a justificativa pela qual ele quer o porte de arma, você vai identificar que todas as justificativas estão voltadas no interesse particular individual dele, e não coletivo, tá? Ok. E não coletivo. Como justificativa principal da sua solicitação, tá? Por isso que a autorização se presta agora apenas para o reconhecimento de atividade privada de interesse público, tá? Então, o que nós temos aqui? Ela reconhece, né? Você tem, então, a autorização, ela vai reconhecer uma atividade privada no interesse particular, né? Dado o interesse público da justificativa, né? Mas o interesse é individual, tá? Eu não sei se vocês estão entendendo essa parte. Uma coisa é interesse público. Onde que está o interesse público? Na solicitação, né, para a autorização do porte de arma. Onde que está o interesse público? O interesse público está, no exemplo aqui de um segurança particular, por exemplo, a depender, né, da atividade que ele se presta, ou seja, da atividade de segurança ou o meio em que ele se presta, é de interesse coletivo que essa atividade tenha minimamente uma garantia de segurança, né, do indivíduo. E essa garantia de segurança, essa segurança, né, que a sociedade estabelece, é exatamente em razão da justificativa, né, que ele vai dar lá quando ele pede a solicitação. Um exemplo claríssimo, que agora me veio agora, eu acho que vai clarear para vocês. Imagine, por exemplo, um advogado criminalista, tá? Suponhamos aqui um advogado criminalista. Eu ia até levar para a Anhanguera o professor que eu tive, o professor Roberto Parentoni, que hoje é meu amigo. Ele é advogado do Marcola, para vocês terem uma ideia. Ele é advogado do Marcola até hoje. E ele tem porte de arma. Então, como que nós encaixamos o ensinamento da autorização nesse caso? A primeira situação é que é legítimo a atividade dele, né, como advogado de indivíduos, né, que estão envolvidos com crime organizado. Logo, o crime organizado tem lá as suas desavenças com outras facções. E logo, todos aqueles que é amigo, né, que é amigo do inimigo, é inimigo também. Então, você tem um advogado criminalista que presta serviços para esse tipo de indivíduo, cuja sociedade tem o interesse público aqui, é que o poder público, na iminência ou no perigo que ele corre, na legítima função dele de advogado,
é razoável que o poder público autorize a ele a ter um porte de arma como forma, né, de segurança pessoal. E a autorização, quando ele solicita, é exatamente no interesse individual dele, no interesse de se garantir, né, de ter minimamente a possibilidade de se defender, né, caso haja algum contratempo nesse sentido. Então, de um lado, você tem a coletividade, né, o interesse público, que tem que dar àquele indivíduo minimamente garantias, né, para exercício da sua função, enquanto o interesse individual ele que vai dizer, o poder público vai falar todos os advogados criminalistas têm que ter porte de arma. Não, é cada um no seu interesse individual que vai chegar e vai pedir lá para a Polícia Federal o seguinte: olha, preciso ter porte de arma porque a minha função é essa, eu sou advogado, né, legítimo do fulano de tal, ou de uma empresa, ou seja, poderia dar inúmeros exemplos aqui, quando então se justifica a solicitação do indivíduo ter aí um porte de arma. Mas aqui há a distinção, enquanto a coletividade tem que resguardar, né, o livre exercício, legitimar que o indivíduo possa se garantir, se precaver, ter sua segurança pessoal, só que é cada indivíduo, no seu interesse individual, é que vai analisar se precisa pedir ou não. E vai fundamentar, né? E se precisa se armar ou não. E nisso, como o ato ele é precário, cabe à Polícia Federal analisar a cada pedido, e a cada pedido para uns ela vai conceder autorização, para outros não. Né? Hoje é dificílimo, né, você ter uma autorização de porte de armas, se você justificar demais. Né? Mas aqui eu acho que é um exemplo muito claro que é um exemplo muito claro aqui, né, para fins de elucidar aqui essa distinção da autorização dos dois primeiros institutos. Entenderam? Não, e se esse advogado for para Anhanguera, principalmente para a turma da noite, não só autorização, porte de arma, como colete para todos nós também. E se esse professor, se esse advogado ainda tiver com problema na internet, aí o bicho pega. Ferrou. Beleza, pessoal? Quanto a essa situação, a autorização... Beleza, professor. Beleza. Eu vou encerrar a aula, tá? Eu vou encerrar a aula. Próxima aula, a gente ainda vai continuar falando de princípios, né, da delegação de serviços públicos, quando então é o último tema para a gente finalizar o nosso tema de delegação de serviços públicos. E eu vou deixar para a próxima aula, porque é de suma importância alguns exemplos concretos, inclusive, que eu vou trazer. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos concretos para que a gente possa fazer uma análise juntos. Então é isso, pessoal. Desculpa aí pela situação da internet, eu acho que hoje deu um pau aqui mesmo, não sei por que aconteceu. Semana que vem permaneceremos falando de delegação de serviços públicos, porém agora entrando em princípios, tá? Nos princípios específicos que abrange aí, né, que alcança, né, que na verdade afeta aí a delegação de serviços públicos, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Joia, obrigada, professor. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Professor. Falou, professor. Obrigado. Um abraço. Professor, perguntinha aí antes que o professor vai desligando aí, mas a gente vai ficando no ar aí. Robson? Eu vou esperar até o último sair. Quem sabe vai melhorando, né? Ô, professor, essa questão que você colocou hoje aí, eu já havia entrado, acho que na semana passada, nesse material que você postou, e aí não tinha essa questão. Então, uma dica aí que eu, se puder, né, quando você colocar a questão, já dá um toquezinho lá pro pessoal, porque eu não tinha visto, eu fiquei procurando essa questão, como eu já tinha baixado o material, né, e aí
Aí eu fui procurar essa questão que você colocou, que é possível transformar multa sancionatória de agência reguladora em investimento no objeto de concessão? Exato? Isso. Então, eu não tinha essa questão aqui no material. Aí eu fui lá, eu entrei no AVA agora, eu vi que você colocou. Geralmente, assim, tem como a regra seguinte, que geralmente, como a gente tem os nossos encontros e a questão será inerente ao conteúdo que nós falamos, debatemos, geralmente a questão eu sempre vou colocar lá depois que a gente, por exemplo, semana que vem, a gente deveria ter finalizado hoje, mas como deu problema, a internet, então, claro que como ainda a semana que vem, então não tem a necessidade de vocês me entregarem. Vou até passar para os coordenadores daqui a pouco. Então, essa pergunta aí vai ficar para a próxima semana, porque nós não finalizamos o conteúdo. Mas, geralmente, é pós-conteúdo. Finalizei o conteúdo da aula, pode entrar lá, entra que vai estar. Se não tiver, é porque eu entendi que a gente não tinha necessidade de fazer questão sobre aquele conteúdo, tá? Então, tenham como regra essa situação. Tranquilo. Agora, voltando à questão em si da pergunta, deixa só se eu entendi de fato. Então, por exemplo, é possível transformar multa sancionatória de agência reguladora em investimento no objeto da concessão. Ou seja, você está pegando aqui uma multa por uma infração no contrato, né? Porque, de repente, a concessionária cometeu uma infração ou não cumpriu com o que estava no contrato, tomou uma multa e essa multa vai virar investimento na própria concessão. Não entendi muito bem essa questão, professor. Aqui é possível transformar a multa, né? A gente tem... Então, eu não vou responder, mas se você quiser colocar como observação, você pode colocar aí. O que você vai... Para você responder essa questão, você vai ter que falar o seguinte, aí é claro, tentando queimar o neurônio, buscando, né, derivar aí sobre o que eu vou te falar agora. Então, por exemplo, não tem como você responder essa pergunta se você não falar de supremacia do interesse público, se você não falar de processo administrativo, se você não falar de interesse coletivo, se você não falar do aqui a gente poderia dar o exemplo do CAD lá, por exemplo, ou do termo de o TCC, né? Termo de como é que fala, gente? Termo de compromisso, né? De conduta, que é o TCC, termo de compromisso de conduta. Então, para você responder essa questão, você vai precisar permear esses institutos, né? Voltado à resposta dessa pergunta. Não é simplesmente dizer sim ou não, né? Claro. Você vai ter que falar, né? Qual a razão da multa, né? Ato infracionário do empresário, né? Como que se dá, como que se instaura essa multa, né? A partir dessa instauração, se é possível ou não transformar a multa em investimento no objeto da concessão, você vai precisar falar... É como se a empresa transgredisse, tomasse uma multa, e essa multa, em vez dela pagar essa multa para o órgão que a fiscaliza, ela teria que reinvestir esse valor da multa no próprio local que ela está atuando, digamos assim. Mas mencionando todos esses institutos aí, na concessão, mencionando todos esses institutos que você acabou de falar. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Entendeu? Então, você vai permear esses institutos, porque eu preciso, para você responder, você tem que passar por eles, falar de processo, falar de interesse coletivo, falar de interesse público, falar da supremacia do interesse público, da indisponibilidade da coisa pública, né? Tudo isso você vai precisar permear para dar uma resposta robusta, né? Okay. Lembra que eu sempre falei que em resposta discursiva não tem certo ou errado. É claro que tem aberrações, né? Sim. Mas tem gente que responde aberração, aí não tem nem como considerar. Mas tem certo. Entendi. E esse material que está disponível na aula 11, eu vou encontrar uma parte dessas Está publicado. A nossa aula passada,
A aula passada que eu falei um pouco sobre a pergunta, a própria pergunta já está publicada lá. Então dá uma olhadinha lá. Como hoje é delegação de serviço público, a gente permaneceu basicamente no conteúdo da aula passada. Isso. Então dá uma olhada lá, que no final, acho que foi no final que eu falei a respeito dessa questão aí, mas permeia esses institutos aí e veja o quanto que você consegue se aprofundar no tema, né? Considerando que não vai ter certo, não vai ter errado, vai depender da forma como você vai abordar a resposta dessa questão. Tranquilo. Ficou uma galera aí, ó. O Jean, Marisete, Doniná. Ficou a galerinha aí. Legal. Falou, professor. Um abração aí. Isso aí, professor. Pra todo mundo aí, valeu. Boa noite. Todas as informações é válida, né, professor? Tchau. Tchau, um abraço. Tchau.